Fala pessoas, eu sou Denise e o vídeo de hoje é feito por comentários de vocês. Há 2 semanas eu trouxe aqui pro canal um vídeo a respeito de love bombing, que é uma estratégia utilizada pelos narcisistas para conquistar suas futuras vítimas ali no início do relacionamento. E esse vídeo teve muitos comentários e teve muitos comentários bons que traziam ali dúvidas, mas que principalmente traziam relatos de pessoas que passaram por esse problema ou pessoas que ainda estão vivendo esses problemas com possíveis narcisistas. E eu sempre falo possíveis narcisistas porque a gente não deve tentar diagnosticar ou querer diagnosticar as pessoas com o transtorno da personalidade narcisista. Quem pode fazer isso são as pessoas, os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, mas a gente não só pode, como deve saber identificar os sinais de relacionamentos com possíveis narcisistas para que a gente possa se defender de relacionamentos que podem ser muito prejudiciais pra gente e pra nossa saúde. E aí, por isso, eu não podia deixar de trazer alguns comentários aqui no formato de vídeo. Não vão ser todos os comentários, porque realmente foram muitos comentários e ainda estão chegando muitos comentários. Então eu separei alguns desses comentários onde eu pudesse fazer comentários ali que acrescentassem ao que eu já disse no vídeo sobre love bombing e também aos 2 vídeos anteriores. Aqui no canal já são 3 vídeos com o tema narcisismo e para quem não assistiu eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas desde já eu quero agradecer muito a todos que deixaram um comentário nesse vídeo, sendo de um relato, seja uma dúvida, seja um apoio para pessoas que estão vivendo relacionamentos com possíveis narcisistas. Muito obrigada mesmo a todos que deixaram um comentário aqui. Aí eu também decidi não colocar aqui nem o nome, nem a foto das pessoas que fizeram esses comentários, para, enfim, não expor ninguém. E antes de começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like se você gosta desse assunto, se você gosta desse canal, para você se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você vai saber sempre que tiver vídeos novos por aqui. E aí eu vou começar com alguns relatos de pessoas que estão vivendo relacionamentos com possíveis narcisistas. Estou assistindo esse vídeo e revivendo a minha história. Sou casado com uma mulher possível narcisista há mais de 30 anos. Vim descobrir através dos vídeos do YouTube e agora estou providenciando o meu divórcio. Eu sofri demais esse tempo todo. Foi só sofrimento. Vivia muito doente, passava em médico, psicólogo, foi tanta coisa e não entendia os psicólogos que orientavam eu me afastar. Eu não conseguia me afastar dela. Ela fazia coisas demais para eu ficar apegado a ela. Me fazia sofrer, me dava tristeza e alegria. Tanta coisa que eu ficava confuso, muito confuso. E uma das coisas que eu pude notar aqui nos comentários foi diversos relatos de relacionamentos longos, como esse daqui, né, com mais de 30 anos. E infelizmente isso é uma realidade, tem pessoas que passam muitos anos da vida sob o domínio de um narcisista, às vezes, muitas vezes uma vida inteira. E existem diversos relatos na literatura, assim como existem diversos relatos aqui nos comentários desse vídeo também. E é muito importante a gente saber que é sempre tempo da gente se afastar de um relacionamento doentio e recomeçar a nossa vida. Embora o afastamento seja com certeza algo muito difícil. Um outro ponto muito importante desse relato é em relação ao adoecimento. Foi algo pelo qual eu passei também. E assim, pasmem, mas mesmo sabendo que eu estava adoecendo, porque eu contava pra ele, as manobras desse possível narcisista com quem eu me relacionei não pararam. Ele continuava fazendo os mesmos jogos que ele fazia antes. Então eu tive crises de ansiedade, eu tive crises de pânico, precisei tomar remédio. Então foi uma fase assim muito difícil, foi realmente assim horrível. E esse processo do adoecimento só cessa, só para com o afastamento. Porque se a causa do adoecimento continua lá, não tem como a gente se curar. E no final do relato aqui nós temos a confusão que o narcisista causa na nossa cabeça, enviando sinais ali contraditórios, né? Muitas vezes falando que ama, mas ao mesmo tempo fazendo a gente sofrer e colocando na gente sentimento de culpa, e isso dificulta muito o afastamento definitivo. Vamos com mais 2 comentários aqui agora, mais 2 relatos. Verdade, estou vivendo com um possível narcisista há 7 anos, agora já sei quem ele é. Outro relato. Fui vítima de uma bomba de amor por quase 10 anos e posterior vítima de um possível narcisista por 33 anos. Só estou descobrindo com seus vídeos. Bom, eu sempre estou colocando possível na frente pelo que eu falei pra vocês, pra gente não querer diagnosticar ninguém, tá bom? E aqui a gente tem 2 relatos de identificação. E isso é tão importante, eu fico tão feliz de receber relatos assim. Não feliz por essas pessoas estarem vivendo essa situação de jeito nenhum. Feliz por estar podendo, entre aspas,
abrir os olhos dessas pessoas para uma situação que antes elas não conheciam, que é a possibilidade de estar lidando com uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista. Muitas pessoas estão vivendo isso e não sabem do que se trata. E aí vem o sentimento de culpa, dificulta muito o afastamento. Quando eu vivi o meu relacionamento com um possível narcisista, eu também não sabia do que se tratava. Foi a minha psicóloga que citou isso na época pra mim. Ela falou, olha, você pode estar lidando com uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista. E aí ela me falou da importância do contato zero, a importância de se afastar. E aí ela me falou, ó, se afasta porque isso aí é um buraco sem fundo. Ela era bem direta, sabe? E aí ela me falou, ó, tem pessoas que passam por isso a vida inteira. Você tá sentindo sintomas aí de adoecimento. As práticas do que você tá me relatando são muito compatíveis com as práticas, com os abusos narcisistas. E você não precisa se preocupar em diagnosticar ele. Nem eu preciso preocupar em diagnosticar ele. Você é a pessoa de quem eu estou tratando. Então, o importante para você nesse momento é realmente se afastar. E aí começou um processo muito importante para mim, importantíssimo, de compreensão do que era isso. Eu comecei a ler muito a respeito. E eu falei a respeito disso nos vídeos anteriores. E ao começar a ler, eu comecei a me assustar muito com o que eu estava lendo, porque era realmente o que eu estava vivendo, que estava descrito ali nos livros. E foi isso que me deu força para depois desse susto inicial aí, para eu realmente me afastar. Compreensão, para mim, sempre foi fundamental, sabe? A minha virada de chave sempre esteve ali na compreensão. Não só nesse processo, como de muitas coisas também, processo depressivo que eu vivi e tal. Sempre que existe a compreensão, para mim, sempre que eu entendo um processo, para mim é mais fácil de superar alguma coisa ou de, enfim, tomar uma decisão que eu preciso tomar. Pra mim, funciona dessa forma. Pode ser que pra você seja de outra forma. E aí vamos a mais um relato. Na verdade, foram 2 relatos postados pela mesma pessoa. Por incrível que pareça, eu descobri que ele era um possível narcisista assistindo a novela Vai na Fé. Meu parceiro, possível narcisista, tinha muitos traços do personagem. Depois de alguns dias, passou no Fantástico e eu assisti. Vi os relatos das vítimas, que eram muito parecidos com o que eu estava vivendo. Aí comecei a pesquisar e estudar porque quero me libertar. Muito importante isso, porque quero me libertar. Estou vivendo a fase do descarte. Só agora sei que a pessoa que conheci há 1 ano atrás é um possível narcisista. Foram meses muito difíceis para mim até a descoberta. Passei por todas as fases do ciclo, por vários descartes, os quais eu não entendia. Muito sofrimento porque tive muitas crises de abstinência. Quando descobri, me afastei. Passei 1 mês longe dele, fiz contato zero. Só que ele conseguiu, depois desse 1 mês, me puxar de volta para o ciclo. Ele agiu de forma diferente comigo. E quando caí na dele, ele me descartou de forma cruel, com muitas ofensas ao meu respeito e me acusando de ter traído ele. E a verdade é essa, o narcisista sempre ganha o jogo doentio deles. Bom, tem muitas coisas aqui nesse relato. Bom, primeiro esse relato da novela, né? Da novela Vai na Fé. Realmente, essa novela teve um personagem que se chamava Theo, que foi interpretado pelo Emílio Dantas, e que era uma pessoa que possuía as características de uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista. Eu não assisti a novela, mas eu assisti a reportagem do Fantástico, e inclusive foi assistindo essa reportagem que eu decidi trazer um novo vídeo para o canal a respeito de narcisismo. E o próprio ator falou durante a entrevista do Fantástico que ele estudou a respeito de narcisismo e de psicopatia para fazer o personagem dele, né? Para fazer as tramas do personagem dele. E aí ela fala aqui que ela começou a pesquisar, né? Porque ela queria se libertar disso. A minha reação também foi essa. Embora a minha psicóloga estivesse ali falando, eu quis meio que ver com meus próprios olhos, sabe? Eu quis pesquisar e saber mais a respeito. E foi isso que me ajudou muito. Então espero que ajude ela aqui também. E aí o relato cita várias outras fases além do love bombing. Ela cita que é o descarte, abstinência, difamação, reconquista. E aí eu quero acrescentar um outro comentário que é o seguinte. Oi, eu gostei desse formato de vídeo. Ficou muito mais fácil de reconhecer e comparar as situações que já vivi. Percebi que sou uma vítima ambulante. Gostaria de ver também sobre a parte da desvalorização. Primeiro, eu fico feliz que o formato do vídeo tenha ajudado a facilitar o reconhecimento das ações dos narcisistas. E sim, depois de ver a importância desse tema aqui para vocês, eu estou preparando uma série de vídeos que fale de todas essas outras fases e dessas outras
técnicas. Nesse vídeo de 2 semanas atrás, o foco foi o love bombing e as consequências dele depois, né? Porque não faria sentido eu falar só do love bombing, mas o sentido vem em ver como essa pessoa transforma depois desse período de love bombing. Mas eu quero fazer vídeos com foco nos outros processos, inclusive no processo de descarte e também em estratégias utilizadas pelos narcisistas, como espelhamento, triangulação, enfim. São muitas coisas para se falar a respeito do universo ali dos relacionamentos com narcisistas. E voltando àquele comentário onde a moça cita a novela, vai na fé e tal, ela termina falando assim: e a verdade é essa, o narcisista sempre ganha o jogo doentio deles. A questão não é nem que o narcisista sempre ganha. O narcisista sempre ganha enquanto a gente quiser jogar o jogo dele. Porque como a gente tem empatia e eles não têm, e o jogo deles é baseado exatamente em usar o sentimento dos outros, a gente não vai jogar com as mesmas cartas. A gente não vai usar de falta de empatia. E eu nem recomendo, sabe? Porque são pessoas traiçoeiras, são pessoas extremamente assim, que podem trazer muitos prejuízos para a vida da gente. Eu acho que só existe uma maneira da gente, entre aspas, né, ganhar o jogo doentio deles. É o quê? Se afastar. Porque aí ele joga sozinho, ele vai fazer o que ele quiser, mas sem atingir a gente. Então eu não recomendo que a pessoa tente se vingar, que a pessoa tente dar uma lição, ou enfim, qualquer uma dessas coisas. Só se afasta, deixa o narcisista viver a vida dele pra lá e viva a sua pra cá. É a melhor coisa que você pode fazer, sinceramente. Porque são pessoas, enfim, que a gente, por não terem empatia, né, são pessoas onde a maldade delas, essa falta de empatia, né, que acaba se transformando em maldade porque ela não vai se importar com os seus sentimentos, pode ir a muitos extremos, sabe? São pessoas, entre aspas, perigosas. Então, não vamos mexer com isso, sabe? Vamos deixar de lado e vamos afastar, vamos deixar essa pessoa pra lá e seguir com a nossa vida, né? Nós somos pessoas com empatia. Eles são pessoas sem empatia, então deixa eles viverem lá do jeito deles. É a vida. Vamos para mais um comentário. Eu estou passando por isso. E como descreve meu relacionamento? Ele fala que as humilhações que ele faz são culpa minha, mas estou me afastando dele. Aqui a gente tem um relato de culpabilização da vítima. O narcisista, ele costuma fazer muito isso, porque como ele próprio não sente culpa, ele próprio não sente empatia, então ele transfere essa culpa para a vítima dele como uma forma de manipulação, como uma forma de culpar a outra pessoa. Tá acontecendo isso, a culpa é sua. É muito clássico do narcisismo. E mais um relato. Eu fiz isso, depois de 21 anos de relacionamento, descobri mais uma traição. Eu fui e contratei uma advogada e dei entrada no divórcio e só avisei pra ele depois. Teve muita briga, choro e tudo mais que ele podia fazer pra me chantagear. Ele saiu de casa porque ficou com vergonha dos nossos filhos, por todo o show que ele deu. Ainda estamos em processo de divórcio. Ele me manda mensagem me chamando de meu amor, minha vida, vê tudo o que eu posto, coisa que ele não fazia. Fala que vai me reconquistar, mas não consigo acreditar em mais nada do que ele fala. Até meus filhos falam que está tudo mais em paz sem o pai presente, porque ele tinha surtos, não ia trabalhar. Nunca foi agressivo, mas as atitudes eram o que machucava, assim como no relato. São sempre relatos muito fortes, né? Aqui, novamente, a gente tem um relacionamento longo, de 21 anos, chantagens emocionais pesadas, tentativas de reconquistar. E como eu falei no outro vídeo, tem narcisistas que vão ir por um lado mais agressivo e outros não. Então ela fala aqui que o que machucava eram as atitudes. Nesse relato a gente consegue ver bem a importância do afastamento. Porque como que a gente continua tendo contato com uma pessoa que quer continuar te manipulando, que quer continuar te chantageando, te mandando sinais contraditórios? Não dá pra ter uma vida saudável dessa forma. E aí teve outros relatos, eu quero citar alguns aqui, que eu não vou comentar necessariamente cada um, mas eu queria citar alguns. Meu Deus, eu passo por isso. Tento sair, mas não consegui ainda. Já sofri tanto. Quando eu acho que consegui sair, logo estou de volta. Então, um caso aqui de uma pessoa que se sente presa mesmo nesse relacionamento, que não conseguiu se afastar ainda. Meu Deus, quase 40 anos nessa situação e não consigo sair. Me vi nessa história. Vivi isso algumas vezes, mas a última foi a pior. Causou problemas que mesmo com terapia é difícil recuperar. Foi exatamente assim comigo. Vários sinais e infelizmente eu não percebi. E o que eu poderia e gostaria de dizer a essas pessoas aqui é que busquem formar a rede de apoio de vocês.
Uma rede de apoio, ela é formada por pessoas próximas a você e que não sejam próximas do narcisista, porque o narcisista, ele também tem uma rede de apoio. Ele vai ter pessoas que validem as atitudes deles. E eles gostam muito de serem enaltecidos, gostam muito de ser considerados superiores. Então, se você buscar pessoas que sejam da rede de apoio deles, provavelmente essas pessoas vão dizer assim: ah, você deve estar enganado, fulano é tão legal, tão bacana. Vai acabar te confundindo mais. Então, o que você faz? Busque pessoas amigas ou da família, amigos, que não sejam vinculados, que não tenham relação com esse narcisista, e procurem contar a respeito da sua história. Procura contar a respeito do que você está passando, porque são essas pessoas que podem ajudar você na hora que você decidir se afastar. E afastar assim que for possível, sabe? Os comportamentos dessa pessoa que indicam que ele possa ser uma pessoa com um transtorno da personalidade narcisista, os comportamentos dela não vão mudar, sabe? As manipulações, os silêncios, o descarte, reconquista, tudo isso, difamação, tudo isso vai se repetir ao infinito enquanto você, entre aspas, permitir. Não tem como lutar contra isso. A saída possível realmente é se afastar e é ter contato zero com essa pessoa. E como eu venho dizendo aí nas respostas dos comentários de vocês, tem muita vida depois que a gente se afasta, depois que a gente se recupera desses relacionamentos doentios e prejudiciais pra gente. E é possível a gente se recuperar. É difícil, muito difícil, mas é possível. E agora eu quero colocar alguns comentários que possam dar esperança aí pra vocês, de pessoas que conseguiram se afastar desses relacionamentos abusivos e doentios. E são pessoas que, como vocês aí, viveram um inferno, mas que com muita luta, que com muita força e com muita determinação conseguiram sair. Eu passei por isso, só que eu não sabia. A letra de uma música me chamou a atenção. O refrão dela ficou na minha cabeça: seu narcisista covarde. Então eu fui pesquisar o narcisista. Gente, eu não acreditei. Eu estava num relacionamento com um deles. Cara, isso me deu um medo que não pensei duas vezes. Por todo o amor que eu tinha por ele, eu saí, mesmo com, eu acredito nisso, mesmo com todo o amor que eu sentia por ele, eu saí fora. Foi difícil, mas eu fiz o contato zero. Ainda tá recente, mas eu consegui, graças a Deus. Muito bacana esse comentário, né? Misericórdia, eu estava com uma pessoa assim, desse jeito. Muito bom o seu vídeo, Denise. Passei por um abuso há 4 anos atrás. É exatamente isso que você relatou. Hoje estou bem, aprendi a me amar, me perdoei e me aceitei. Hoje posso dizer que sou feliz, não estou me relacionando com ninguém, mas aprendi que minha felicidade não depende de coisas e nem de pessoas. Eu achei esse comentário muito legal. E esse comentário traz algo que é muito importante, que é o resgate da autoestima. Olha que bacana, sabe? Eu fico tão feliz de ver um relato assim, e dela ver, né, nesse momento que nossa felicidade não está atrelada a uma pessoa. A gente deve sim desenvolver bons relacionamentos com as pessoas, mas relacionamentos recíprocos. Então, nossa felicidade não depende de uma pessoa, muito menos de uma pessoa narcisista, né? De uma pessoa que não nos trata bem, não nos valoriza, nos descarta, nos manipula. Então, importantíssimo esse comentário aqui. Agradeço pelo vídeo. Eu já passei por isso como você e sigo me recuperando. Como alguém fica tantos anos com um narcisista? 20 ou 30 anos. A minha só conseguiu fazer love bombing com muito espelhamento por 2 meses. Ainda no 2º mês começou todas as outras etapas, muito rápido. Acusar todos de a invejar, mentir mais que a própria mentira, castigo do silêncio, ignorar, fugir do assunto quando perguntava por que do silêncio, do bloqueio, falar de outras pessoas, desvalorização, humilhação, todas as etapas, muito rápido. 3º mês não aceitei mais, sumi da vida dela. Pois é, mas infelizmente existem muitos casos, né, na literatura e nos comentários aqui, mostrando que esses relacionamentos com narcisistas podem durar tempo demais, às vezes a vida inteira, infelizmente. E esse relato dela fala de um narcisista que age de maneira muito rápida, né, passa de fase em fase muito rapidamente, mas nem sempre é assim. Acho que até seria melhor se fosse assim, né, porque aí a pessoa já reconhece e consegue se afastar de maneira mais rápida. Mas o que eu acredito, e eu acho que o que é importante, é que enquanto há vida, há tempo de se afastar e de se recuperar. Esse relato aqui cita mais uma estratégia do narcisista, que é a estratégia do espelhamento, e eu vou falar disso aí em vídeos futuros. Então, como vocês podem ver, tem um caminho para sair de tudo isso, embora não seja um caminho fácil. Esses são relatos que são para incentivar vocês que estejam aí vivendo essa dificuldade. E agora eu quero trazer um comentário
que trouxe vários questionamentos que eu achei muito pertinentes e que foi o que teve, assim, realmente dúvidas a respeito do tema, sabe? Eu achei muito legal. O comentário foi o seguinte: olá, Denise. O encanto usado pelo narcisista, homem ou mulher, na conquista, não seria uma metodologia ideal? Não seria isso que se espera de uma pessoa legal? Como diferenciar uma manipulação de uma ação benigna? Pelo que tenho observado, temos que orar bastante para não nos encontrarmos com um, ou teríamos que viver numa eterna desconfiança. Neste caso, como você responderia a esta afirmação? Gostaria de te conhecer melhor. E aí eu tive que dividir esse comentário em algumas partes para poder responder melhor. A primeira parte é a seguinte: o encanto usado pelo narcisista, homem ou mulher, na conquista não seria uma metodologia ideal? Não seria isso que se espera de uma pessoa legal? Como diferenciar uma manipulação de uma ação benigna? Então vamos entender. O narcisista, embora ele não tenha empatia, ele vai simular que tem. E aí vem aquela técnica que eu falei do espelhamento. Ele vai se espelhar em pessoas que têm a empatia. Só que como ele não sente a empatia, em algum momento ele vai falhar. Então eu vou responder com um exemplo, mas não significa que não exista milhares de outros exemplos, tá? Então por que não é ideal a ação do narcisista? Vamos voltar à história lá da Rosa. Da Rosa que estava se relacionando com um cara que é narcisista. Ele queria saber tudo a respeito da vida da Rosa. Ele queria saber absolutamente tudo. No entanto, ele não se deixava conhecer. Em algum momento ela cita lá, né, que não sabia nada do passado dele e nem mesmo do presente dele. Então aí a gente já tem um ponto onde a gente pode observar um comportamento que não é ideal. A pessoa quer conhecer muito de você, mas ela não se deixa conhecer. Aí a gente tem um problema. Embora o narcisista esteja lá tentando espelhar muitas coisas de empatia, muitas coisas, né, de se mostrar uma pessoa especial, muito interessada, nananã, quando você observa isso, ele não se deixa conhecer, já liga um sininho de alerta pra gente. A gente fala, uai, peraí, por que ele quer me conhecer tanto e ele não se deixa conhecer? E a resposta é porque o narcisista usa esse conhecimento da vítima para manipular ela depois. E aí eu vou usar outro exemplo da história aqui. Ele parecia muito empolgado na conversa com ela pelo celular, mas na primeira vez que eles se encontram, a Rosa acha que tem uma diferença ali, que ele não está tão empolgado assim quanto ele se mostrava no celular. Quando mostra a história contada por ele, ele fala que se decepcionou ao ver ela, por ela estar vestida com roupas simples demais e usando perfume de má qualidade. Ele cita isso lá na história. Então, naquele momento, ele tenta demonstrar o interesse, mas ao mesmo tempo ele teve na cabeça dele uma decepção por ela não estar à altura dele, digamos assim. Então a gente tem mais um ponto aí, porque ela viu a empolgação dela na conversa pelo celular, presencialmente ela não viu aquela empolgação toda, tanto é que ela fala que o beijo nem foi tão bom assim, e mais tarde, quando ela chega em casa, ele manda uma mensagem para ela dizendo que ele estava completamente apaixonado e pedindo ela em namoro. Vê que são coisas que não... é um quebra-cabeça que não se encaixa? Então, quando a gente fala de narcisismo, a gente fala de uma pessoa que está tentando simular uma verdade que na verdade não é verdade. Então, por isso que não é ideal e por isso que a gente precisa ficar atento a esses detalhes que por acaso não fechem a conta. E aí vem a segunda parte. Ou teríamos que viver numa eterna desconfiança. Mais ou menos isso, sabe? Infelizmente tem uma coisa semelhante que é necessária, que é a observação. Acho que desconfiança não é legal, embora muitas vezes a gente desconfie, né? Mas acho que o mais importante é observação. Realmente não dá pra gente confiar logo de cara numa pessoa que demonstre ser ali legal demais, ou que te coloque num pedestal, sabe? Comece a falar que você é tudo de bom, nananana. Normalmente a gente tem que, nesse momento, observar e ter muita atenção. Desconfiança, infelizmente, vai acontecer em alguns casos. O que pode acabar nos prejudicando é agir de forma muitas vezes inocente, de não saber o que está acontecendo ali por trás. Infelizmente, ser inocente nesse momento pode levar a gente a sofrer muito depois,
mas infelizmente a gente tem que ficar com a anteninha ligada nesses momentos para que a gente identifique ações que não sejam benignas, como ele falou aqui, sabe? Para que a gente identifique pessoas que possam estar tentando agir de maneira perversa com a gente, entende? E aí vem a terceira parte. Nesse caso, como você responderia a essa afirmação? Gostaria de te conhecer melhor. E aí, pelo menos, eu sempre reajo dessa forma que eu falei, com atenção e com observação. Primeiro, a gente precisa considerar que nem sempre a outra pessoa vai estar no momento também compatível de querer conhecer. Eu acho que a gente está muito acostumado hoje em dia, né, a dar o sim. Inclusive tem tem um vídeo aqui meu, mas esse vídeo é antigo, inclusive estou precisando atualizar ele, sobre a dificuldade que nós temos muitas vezes de dizer não. Então, a essa afirmação, a pessoa poderia dizer tanto sim, beleza, vamos nos conhecer melhor, quanto não, no momento, para mim, não tô nesse momento de conhecer outras pessoas, tô mais na minha e tal. Então essa é a primeira parte. Segundo seria, bom, estou ali, beleza, legal, vamos nos conhecer. Eu sempre vou agir com atenção e observando muito as intenções por trás dos gestos da pessoa. Porque o narcisista, mais cedo ou mais tarde, ele vai demonstrar suas intenções. Mesmo o love bombing, que dura ali a fase inicial, ele é um período de tempo curto. E aí o narcisista vai começar a demonstrar coisas não muito legais, tipo bloquear no WhatsApp, desligar o celular, sumir, reaparecer. Então eu sempre observo e tenho atenção no comportamento da pessoa a médio e longo prazo, sabe? Eu acho que para uma pessoa ganhar a nossa confiança hoje em dia, é muito importante que a gente se dê esse tempo, que a gente não saia confiando muito rapidamente nas pessoas, exatamente porque a gente sabe hoje, né, que existe esse tipo de situação aqui, mas que existem muitos outros tipos de situação, né, pessoas violentas, pessoas, enfim, relacionamentos que acabam de formas muito trágicas. E assim, eu sei que não é fácil. Nesse vídeo eu explorei só um dos comportamentos, só uma das técnicas utilizadas pelo narcisista, que foi o love bombing, e rendeu um vídeo de 37 minutos, né, para que eu pudesse abordar o tema ali adequadamente. E tem muitas outras técnicas, como eu falei, muitas outras estratégias dos narcisistas. E a verdade é que muitas vezes a gente vai acabar desconfiando das pessoas que realmente têm somente boas intenções com a gente. Mas quando as intenções são boas e verdadeiras, eu acredito que observação e atenção vão mostrar isso ao longo do tempo. E aí eu deixei um espaço aberto lá na aba comunidade também, falando que se alguém tivesse alguma outra pergunta a respeito do narcisismo, que colocasse lá que eu responderia nesse vídeo também. E aí eu recebi um comentário lá na aba comunidade que falou o seguinte: olá, Denise, que bom que você fará mais um vídeo sobre isso, esse assunto não se esgota. Realmente, sobre o narcisismo esse assunto não se esgota. Vários relacionamentos frustrados são exemplos de vivências que não se compatibilizaram, não necessariamente por haver narcisistas. Gostaria que comentasse sobre isso. Vamos comentar então sobre isso. É verdade, né? Nós somos seres muito complexos, nós somos 8 bilhões de pessoas em cima do planeta e nós somos todos pessoas diferentes. E relacionar-se é algo que envolve respeito, envolve compatibilidades, envolve fazer concessões, envolve reciprocidade. E muitas vezes a nossa personalidade não vai ser muito compatível com a personalidade da outra pessoa. E até aí, tudo bem. Isso não é um problema. Por exemplo, eu já falei aqui no canal, citei em alguns vídeos, que eu sou uma pessoa introvertida. Se eu for lidar com uma pessoa que é extremamente extrovertida e que quer sair para todo lugar todo final de semana, eu não vou dar conta do ritmo dessa pessoa, né? E isso não é necessariamente um problema. Somos pessoas diferentes, podemos conviver em outras áreas. Por exemplo, podemos trabalhar muito bem, podemos, enfim, ter um projeto, enfim, não sei, né? Mas podemos nos relacionar de maneira respeitosa, de maneira, né? Só não vamos ser aquelas pessoas assim, por exemplo, se formos namorados, se formos tivermos um relacionamento amoroso, não vai dar muito certo, porque um vai querer sair todo final de semana e eu vou querer ficar em casa e aí não vai dar match esse negócio, né? E aí, às vezes, essa falta de compatibilidade pode gerar muitas frustrações. A gente tem até ditados que dizem, né, que os opostos se atraem,
Bom, na verdade os opostos podem até se atrair, mas lá na física, né, com os ímãs, né, que o positivo e o negativo se atraem. Mas entre pessoas eu acredito mais em afinidades, em compatibilidades. Não que as pessoas precisem ser iguais de forma nenhuma, mas eu acredito que pessoas mais próximas ali vão poder se relacionar de uma forma mais harmoniosa. Uma coisa que existe muito hoje em dia também é a famosa intolerância, né? De ouvir aquele que tem opinião diferente da nossa. Então, enfim, tudo isso não se trata de relacionamento abusivo, não se trata de personalidades perversas, que é um termo popular utilizado aí não somente para narcisistas, mas também para psicopatas e sociopatas. Então devemos ficar atentos a isso daí. Nem tudo é narcisismo. Narcisismo, psicopatia, personalidades perversas, enfim, da forma como quiserem chamar, né? São ações muito específicas que têm realmente como intenção ressaltar a superioridade, a suposta superioridade de uma pessoa, o narcisista, em relação à outra. E essa pessoa não tem empatia pelos sentimentos da outra. E essa pessoa manipula essa outra, sem se importar com o que está causando a essa outra pessoa. Então, sim, nem tudo é sobre narcisismo, tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Respondido esse comentário, quero fazer alguns comentários adicionais. Primeiro comentário é o seguinte: a leitura desse livro me chocou. Achei ótimo esse comentário, queria comentar a respeito dele. Porque choca mesmo, sabe? Quando nós não sabemos da existência de pessoas como os narcisistas, né? De pessoas sem empatia, como narcisistas e psicopatas e, enfim, sociopatas. E aí, de repente, nós lemos a respeito. Nós, pessoas que sentimos empatias, pensamos de repente que assim, não é possível um negócio desses, sabe? Mas é possível sim, existe. E talvez a gente só compreenda completamente os danos que essas pessoas podem causar pra gente quando a gente vivencia um relacionamento assim. Quando eu comecei a ler a respeito também, eu fiquei bastante chocada. É como se eu descobrisse que existisse uma realidade paralela ali que eu não conhecia, sabe? É como se eu tivesse cega a uma série de coisas que eu não sabia que existia. E aí é um absurdo, porque você começa a ler o livro e a pensar, cara, eu tô vivendo esse negócio aqui, sabe? É realmente muito assim, não é legal, sabe? E vivendo esse negócio aqui e com muitas semelhanças, não é uma semelhançazinha ou outra não, são muitas semelhanças. E aí veio um outro comentário, nossa, eu fiquei tão feliz com esse comentário, que ela respondeu assim: o vídeo não foi longo, e sim o tempo necessário para fazer o encaixe de tanta evidência. Valeu muito escutar. Sinceramente, eu fiquei com o coração quentinho quando eu ouvi isso daqui, sabe, gente? Porque meus vídeos, tecnicamente falando, eles são longos, sabe? Raramente você vai ver um vídeo de 10 minutos por aqui no canal. Deve ter pouquíssimos por aí, uma hora eu vou contar eles pra vocês verem. Mas é porque realmente eu abordo assuntos complexos. Eu gosto de abordar assuntos mais complexos. Então eu quero que vocês assim acreditem que os vídeos aqui têm exatamente o tempo necessário, sabe? Em nenhum momento na vida eu vou estar aqui enrolando vocês. Sempre que você chegar no fim de um vídeo por aqui, pode ter certeza que você vai entender o porquê de cada parte que eu falei ali, o porquê de cada tempinho que eu gastei ali, sabe? Eu respeito muito o tempo de vocês e o meu também. Então, cada coisa que eu tô falando aqui é porque eu acredito que tem um porquê, que somando todos esses porquês, fecha num vídeo ali que tem início, meio e fim. Para vocês entenderem o que eu acho necessário e importante de ser entendido e refletido. E para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer a todos esses comentários que eu recebi aqui nesse vídeo, que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês agora. Esses comentários foram um pedido meu no finalzinho desse vídeo de 37 minutos lá. Então esses comentários que estão aparecendo aqui na tela são de pessoas que assistiram até o finalzinho do vídeo e deixaram uma mensagem porque eu pedi de apoio a todas as pessoas que estejam vivendo um relacionamento abusivo com um possível narcisista. Ou um relacionamento abusivo com outra pessoa que não necessariamente seja um possível narcisista. Essas mensagens são para você, para te trazer algum conforto, para te trazer apoio. Por isso eu pedi para cada uma dessas pessoas colocar aqui como mensagem, se elas não tivessem vivido ou tivessem uma experiência para contar, que elas colocassem aqui: a vítima nunca tem culpa. Tá bom? Essa é a última mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. Em breve eu vou estar falando mais sobre narcisismo. Esse não é um canal sobre narcisismo, vocês vão ver aqui muitos outros temas. Mas, dada a importância que vocês deram para esse tema, de tempos em tempos vou trazer um vídeo com este tema de narcisismo, com estratégias, com fases, enfim, com tudo isso que eu vi que vocês gostaram tanto de ouvir por aqui. Essa é a minha mensagem de hoje.
É sobre o meu respeito por vocês, a essa comunidade que eu tô formando aqui com esse canal, tá? Eu sempre vou ouvir o que vocês têm a dizer, sempre vou responder vocês, e sempre que houver um grande interesse relacionado a um mesmo tema, eu vou transformar isso em vídeo e trazer aqui pro canal. Esse vídeo de hoje foi feito por vocês e isso me deixa muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!